Olá, pessoal dos terceiros anos. Na aula de hoje, que é a nossa segunda aula do primeiro bimestre, nós vamos aprender sobre a primeira lei de Mendel. Então, primeiro a gente precisa entender quem foi Mendel. Mendel, ele era um monge, né, que ele gostava muito dessa parte de ciências e de descobrir as coisas, né? Então, ele começou a fazer estudos com ervilhas lá no mosteiro onde ele vivia, e devido a esses estudos, ele ficou conhecido como fundador, o pai da genética. Então, hoje em dia, quando a gente fala em genética, é um dos primeiros nomes que a gente vai lembrar é o de Mendel. Na época que ele fez esses estudos, como eles eram muito voltados para matemática, e também na época que ele fez, os cientistas não tinham conhecimento do que era o DNA, não sabiam o que era o núcleo da célula, eles não conseguiram exatamente compreender o que Mendel queria dizer. Então, ele fez esses estudos, né, de genética, de transmissão dos caracteres, né, de como as características passam para os descendentes, mas ele não sabia que ele não tinha conhecimento do DNA, dos cromossomos, de todos, dos genes, dos alelos, tudo aquilo que a gente falou na aula passada, né, dos termos que eu disse que vocês iam precisar saber. Então, o Mendel, ele não tinha esse conhecimento, ele fez realmente baseado na estatística e na observação que ele fez dos cruzamentos. Então, ele escolheu as ervilhas, aquela ervilhazinha verdinha lá que você come, que vem na latinha, pois aquela ervilha, ela vem em uma vagem, né, e ela é uma plantinha que tem flor, que tem folha, tudo isso. Então, por que que o Mendel escolheu as ervilhas? Primeiro, as flores, elas podem realizar autofecundação, que é isso. Na mesma flor, eu vou ter a parte masculina e a parte feminina. Então, eu posso fazer com que a mesma flor se fecunde. Então, ela mesma vai gerar os descendentes dela. As ervilhas também possuem um ciclo de vida curto. Então, da época que ele faz a fecundação até ela gerar, até essa planta gerar ervilhas, é um tempo relativamente curto. Elas são de fácil cultivo, então era fácil ele plantar e elas serem cultivadas, elas crescerem, e elas possuem grande número de descendentes, porque vocês vão ver aqui, ó, que tem a vagem, né? Então, dentro dessa vagem eu tenho várias ervilhas. Cada ervilha dessa é uma semente, e essa semente é um descendente, que a gente vai chamar. Outra característica também que fez o Mendel escolher as ervilhas é porque elas têm características bem determinadas. Então, por exemplo, a forma da semente, ou ela vai ser lisa, ou ela vai ser recessiva. A cor da semente, ou ela vai ser amarela, ou ela vai ser verde. A cor da flor, púrpura ou branca. A forma da vagem, lisa ou rugosa. A cor da vagem, verde ou amarela. A posição da flor, axial ou terminal. Então, tudo isso são características que ele só ia ter duas de cada. Então, seria mais fácil para ele verificar e fazer os dados estatísticos dele. Então, o que é que diz a primeira lei de Mendel? Então, vamos lá. Ela também pode ser chamada de princípio da segregação dos caracteres ou lei da segregação. E o que é que ela vai dizer? Cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Então, vamos lá. Cada característica quer dizer o quê? Lembra lá quando eu falei da cor da flor? Se ela era púrpura, era branca, se a semente é lisa ou é rugosa, a cor da semente é amarela ou verde? Isso é uma característica. Então, cada característica dessa é condicionada, ou seja, é feita por um par de fatores. O que são esses fatores? São os alelos. Lembra lá da aula passada que eu disse que a gente ia ter termos, que esses termos a gente ia precisar durante todo o bimestre? Pois esses fatores são os alelos. E um par de alelos vai formar essa característica, que esse par de alelos nós vamos dizer que é um gene. Lembra que o Mendel não sabia o que era alelo, o que era gene, o que era DNA, nada disso. Não tinha sido descoberto ainda na época dele. E esses pares de alelos vão se separar na formação dos gametas. Vamos colocar aqui um exemplo, né, na nossa espécie. Nós somos seres humanos, os nossos gametas são o quê? O óvulo e o espermatozoide. Então, para formar uma pessoa, eu vou precisar de um óvulo e de um espermatozoide. Esses são os gametas. No espermatozoide, eu vou ter metade dos cromossomos do homem.
E no óvulo eu vou ter metade dos cromossomos da mulher. Eles vão se juntar, metade, metade, e vão formar todos os cromossomos que tem em uma pessoa. Então, nós temos 46 cromossomos na nossa espécie humana. 23 estão no óvulo e 23 estão no espermatozoide, que são os gametas. Eles têm que ter metade, exatamente para quando juntar, eu ter o número total de cromossomos daquela espécie. Então, todos os alelos que formam a ação desses gametas, o total de cromossomos daquela espécie. Então, todos os alelos que formam as características de uma pessoa vão ser separados durante a formação desses gametas, para quando eu for formar um novo indivíduo, juntando um óvulo e espermatozoide, eu tenha de novo esses alelos juntos. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, ó. Azão, vocês vão se acostumando, porque na genética a gente normalmente, quando a letra é maiúscula, a gente vai falar assim, tá? Porque fica mais fácil, porque a gente não falar assim, A maiúsculo, A maiúsculo. Então, a gente fala azão. Então, a gente tem aqui um par de alelos, azão. Lembra que esse par de alelos, ele é homozigoto dominante, que também era uma coisa que a gente viu na aula passada. Aí eu tenho azinho. Esse é heterozigoto. E eu tenho azinho. Esse é homozigoto recessivo. Então, eu tenho aqui um par de alelos que, segundo a primeira lei de Mendel, quando eu for formar os gametas, ou seja, quando eu for formar o óvulo, o espermatozoide, eu vou vai vir do outro indivíduo, ok? Então, vamos aqui na formação dos gametas. Eu trouxe alguns exemplos para vocês tentarem entender. Então, eu tenho aqui o primeiro par de alelos, azão, que é o homozigoto dominante. Esse par de alelos, ele só pode formar um gameta azão, porque é a única coisa que ele tem. Se eu tiver um par de alelos que é heterozigoto, ele pode formar um gameta azão e ele pode formar um gameta azinho. Lembra que só vai um alelo no gameta, porque ele vai juntar com outro gameta e vai formar o indivíduo. Então, se for homozigoto recessivo, azinho, eu também só formo um gameta, certo? Só vai um alelo no gameta. Aí, se a gente colocar mais de uma característica, por exemplo, isso aqui são dois pares de alelos, né? Azão e bezão. Então, eu vou ter quais possibilidades de formação de gametas? Azão e bezão. Lembra que vai um de cada. Então, desse par aqui, azão, vai um alelo, e desse par, bezão, vai o outro alelo. Se eu tiver azinho, bezão, eu posso formar os seguintes gametas: azão, bezão e azinho, bezão, certo? Então, aqui são como eu posso formar esses gametas? Que bezão e azinho, bezão, certo? Então, aqui são como eu posso formar esses gametas, como esses alelos vão ficar na formação dos gametas, ok? Então, vamos lá para um exemplo aqui da primeira lei de Mendel. Eu tenho aqui, lembra que o Mendel trabalhava com as ervilhas, né? Então, a gente vai ter aqui um exemplo de como é feito esse cruzamento dessas ervilhas aí que ele está falando, que ele trabalhou. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a ervilha amarela, aí eu vou dizer que é Vzão, são dois Vs maiúsculos, ela é um homozigoto dominante. Essa primeira geração a gente chama de geração paternal, P, que são indivíduos puros. O que é um indivíduo puro? O indivíduo puro é que ele só vai ter um tipo de alelo, ou seja, nesse par de alelos aqui, eu só tenho o alelo Vzão, tá? É o indivíduo puro, ele tem uma característica pura, ele só pode doar aquele tipo de alelo ali. Nessa ervilha verde, que é Vzinho, eu também tenho um indivíduo puro, ele só tem um tipo de alelo, que é o Vzinho. Então, a gente faz esse cruzamento aqui, e eu tenho a primeira geração, que são indivíduos híbridos, ou seja, que vão ter pares de alelos, né, misturados. Então, eu vou ter 100% dos indivíduos, Vzinho. Isso quer dizer o quê? 100% dos indivíduos heterozigotos amarelos, de cor amarela. Lembra quem está falando de ervilha? Se eu fizer de novo um cruzamento de um desses indivíduos, Vzinho, com Vzinho, eu vou ter uma segunda geração. Nessa segunda geração, eu vou ter 75%, porque aqui eu tenho 4, né? Se são 4 e a gente fizer um total de 100%, cada um vale 25%. Então, se eu tenho 3 que são Vzão, ou seja, 3 que são amarelos, eu vou ter 75% amarelo, homozigoto, dominante. E eu vou ter 25%
que é Vzinho, Vzinho, homozigoto recessivo, tá? Vamos entender como é feito o cruzamento. Eu tenho aqui um cruzamento entre dois heterozigotos. Então, azão, azinho, azão, azinho. Então, como é que a gente vai fazer? Pega aqui, ó, a primeira letra desse lado com a primeira letra desse aqui. Então, azão, azão. Aí eu vou e escrevo aqui embaixo. A primeira letra daqui com a segunda letra daqui. Então, azão, azinho. Aí eu vou partir para a segunda letra da primeira parte, né? Do primeiro alelo. Azinho, aqui, com azão. Aí vai ficar aqui, azão. Não tanto faz ser azinho, azão, azão, azinho. A gente bota a primeira letra maiúscula só por estética mesmo, mas não tem problema. E o segundo com o segundo. Azinho, azinho. Então, é assim que a gente faz os cruzamentos da primeira lei de Mendel, certo? Então, vamos repetir. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com o primeiro e segundo com o segundo. Isso aqui vocês vão precisar quando vocês forem resolver as questões que envolvem a primeira lei de Mendel, que precisa fazer cruzamento. Vamos aqui um exemplo de uma questão. Cruzando-se ervilhas verdes, Vzinho, Vzinho. Ó, esse Vzinho, Vzinho aqui é o que vocês vão usar para fazer o cruzamento. Lembra quando a gente viu na aula passada que eu falei que tinha alguns termos, né, que a gente ia sempre usar? Então, verde é o fenótipo, ou seja, a característica observável, a característica que eu estou vendo. Amarelo também é o fenótipo, é a característica que eu estou vendo, é observável, tá? Então, Vzinho, Vzinho e Vzão, Vzinho é a representação do genótipo, seria a representação dos genes, ou seja, do par de alelos dessa característica, de ser verde ou ser amarela, tá? Então, cruzando-se ervilhas verdes, Vzinho, Vzinho, com ervilhas amarelas, Vzão, Vzinho, os descendentes serão. Aí eu tenho aqui as opções, vamos fazer o cruzamento para ver o que é que dá. Então, eu vou colocar Vzinho, Vzinho, cruzando com Vzão, Vzinho. Então, vamos lá. Primeiro com primeiro, vai ficar Vzão, Vzinho. Primeiro com segundo, Vzinho, Vzinho. Segundo com primeiro, Vzão, Vzinho. E segundo com segundo, Vzinho, Vzinho. Aí a gente vai ver o quê? Essa aqui, ela vai ser amarela. Essa aqui vai ser verde, essa vai ser amarela e essa vai ser verde. Então, eu vou ter o quê? 50% Vzão, Vzinho de amarelas e 50% Vzinho, Vzinho de verdes, tá? Então, aí é um exemplo de uma questão resolvida para vocês tentarem entender mais ou menos como é que funciona. Eu sei que genética é uma coisa um pouco complicada de ser entendida, ainda mais nesse ambiente virtual que eu não posso, infelizmente, estar próximo a vocês para tentar tirar as dúvidas das questões, mas a gente vai tentar fazer da melhor forma possível para que vocês possam entender, tá? Então, aí foi a nossa aula sobre a primeira lei de Mendel. Vocês vão resolver o formulário, né, que está lá disponível no Google Drive. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato para a gente tentar resolver e esclarecer esse conteúdo de genética, tá bom? Obrigada e até a próxima.